Bom dia. Rapaz, né? Amém. Eu não sei se é mais fácil falar no fim, porque não tem o que falar, né? Estava falando com a Paula, né? Ontem, tomando um café lá, e ela disse que o Espírito Santo foi fofocar com o João, né? A conversa. Mas sempre é bom estar aqui. E eu queria começar pelo que o João falou, né? Eu recebi plenamente a palavra, né? E eu queria abrir um pouco assim o meu coração, até para vocês serem testemunha. Quando eu estiver fora disso, vocês me cobrarem. Eu sou uma pessoa muito, eu diria que introspectiva, né? Então, eu gosto de aquilo que Deus vai comunicando, falando, eu gosto de escrever. E por conta disso, a gente acaba não abrindo o coração quando deveria abrir, né? Falar para as pessoas próximas de você, porque elas não precisam fazer a adivinhação ou ter revelação. Você está andando com uma pessoa, você não vai precisar que ela disso, né? O correto é você falar, abrir o seu coração. E esses dias Deus me cobrou muito isso, né? Eu tenho um hábito amo café, né? Então de manhã eu gosto também, nossa. E depois que eu conheci o pastor Vinícius é o culpado, né? O pastor me introduziu um café lá, e lá em casa hoje eu não fico sem ele, né? Então eu gosto de café, tomo café e fico com a Bíblia e tenho um tempo com Deus. E esses dias atrás Deus me cobrou forte, né? Pela manhã, para eu abrir meu coração com o pastor Vonei. E o baixinho aqui não é tão fácil, não, às vezes, né? Aí eu fiquei uma semana protelando. Mas quando passou uns 5 dias, meu coração apertou, a Bíblia já não tinha mais letra, né? E fizemos uma chamada de vídeo. Eu disse, pastor, eu preciso abrir o coração para o senhor é meu pastor, e às vezes eu fico não 100% andando com o senhor, mas eu tenho que começar a abrir mais. Falo pouco com o pastor, né? É como ele falou, talvez todos que estejam aqui, talvez o Josué, não é? Josué, mesmo na faculdade, mas toda semana a gente conversa. E eu abri meu coração para ele. E eu falei para ele, pastor, eu sei que meu tempo no sertão está vencido, né? Eu comecei a pastorear, irmão, com 19 anos. Era um menino. Aqueles homens que me botaram para o campo, tinha fé demais, irmão. Fé demais. Era um menino. Tão jovem que o meu pastor, né? Está aqui o filho do meu pastor, né? Na época, quando eu fui para o campo, ele disse, Josnaldo, eu acho que não é tempo. Eu tinha perdido o meu pai. Ia fazer 2 meses que eu tinha perdido o meu pai. Só que eu tinha dado a palavra antes que iria. E o pastor me ligou e disse, aquela sua palavra, continua? Eu digo, continua. Mas você enterrou o seu pai, não está com 2 meses. Eu digo, não mudou nada. E o mais difícil foi falar para minha mãe. Porque eu era o filho que organizava, resolvia tudo, né? Desde os 11 anos eu tinha obrigação lá em casa. Muito cedo comecei a resolver as coisas da minha casa. E eu digo, como é que eu falo para minha mãe? É o momento que ela está precisando, estamos de luta ainda. E eu precisava viajar na terça, irmão. Eu digo, olha, vai ser assim, em cima da hora. E eu sentei com ela. E eu disse, mãe, eu estou indo embora. Embora para onde? Eu digo, olha, bem, eu não sei onde é a cidade não, mas disse que vão me levar para lá. Realmente eu não sabia, era uma criança, a gente não
Você imagina isso aí em 98, irmão. Imagina aí. E ela disse, quando? Eu digo, terça-feira. Irmão, faltando 3 dias. Nossa. Ela olhou para mim e ela disse, se você for, você não me ama. E eu tive que dizer para ela, eu amo a senhora, mas eu amo mais Jesus. E por conta disso eu vou. Irmão, eu fui. E o que eu levei foi uma mochila. Uma mochila. E o que é que acontece com essa decisão? Eu estava noivo, hoje é a minha esposa, mas foi muito difícil, irmão. Luto e ter que tomar conta de uma igreja. E passei uns perrengues no início. E um dia eu estava fazendo uma visita a um pastor amigo meu, e quando eu cheguei lá, o dono da casa que a gente tinha alugado, ele tinha pegado minhas coisas, literalmente ele jogou na rua. Literalmente. E mudou o cadeado do portão. Não tinha porta. A casa não tinha porta, irmão, que eu morava, só tinha um portão. Então ele só mudou o cadeado. E a irmã que morava vizinho foi quem pegou as minhas coisas. Não era muita coisa, né? Uma mochila. E quando eu cheguei de viagem, que procurei meter a chave lá, não consegui abrir. Aí ela me chamou, ela disse, o homem mudou a porta e disse que a casa não é mais de aluguel, não. Então, naquele dia eu estava sem ter onde fazer refeição, não sabia onde ia dormir. E a irmã que orava comigo disse assim, pastorzinho, eu tinha 46 quilos, 48, irmã. Usava manequim feminino, 38. Difícil, irmão, jejuando. Tem que jejuar, né? Tem que orar. E ela disse para mim, pastorzinho, vá para casa. Sua mãe sabe da sua situação? Eu digo, ora, eu disse para minha mãe que ia embora, e ela perguntou quando é que eu ia voltar, eu disse que morar não voltava mais. E ela disse isso, e eu disse para ela, eu digo, eu vou. Num caixão. Com meus pés eu não vou, não. E o irmão estava construindo uma casa, e ele disse, pastor, lá não tem água nem luz, mas está coberta. Eu digo, pronto, eu vou para lá. E fui. Eu tinha que deixar minha rede armada, irmão, porque se eu chegasse de noite, não acertava onde é que ela estava. Irmão, até hoje eu gosto de camisa com bolso, porque eu colocava a escova e andava 700 metros para chegar na casa da irmã para escovar os dentes. Foi assim que eu comecei. Mas por que é que eu estou contando isso? Porque no dia maior da minha aflição, Deus me deu um sonho. Aquilo me salvou. Irmão, eu não consegui comer nesse dia. Não consegui falar praticamente com ninguém. Abri a Bíblia, li e adormeci de tanta dor no coração. Quando eu estava deitado, Deus me deu um sonho. O mapa do Brasil. E ele começou a tracejar uma linha. E parava no centro-oeste. Isso foi entre outubro e novembro de 98. Quando ele parou, e eu acordei, ele parou primeiro no centro-oeste, depois ele continuou. A linha. E eu acordei falando línguas na casa da irmã, na sala. E eu sabia onde é que eu ia. Não conhecia ninguém no Goiás. E disse para um pastor amigo meu, eu vou para o Goiás. Eu ainda vou para o Goiás.
Conheci o pastor Nivaldo em 2003. Em 2006 eu estava conhecendo o pastor Vonei. Por isso que a história Goiás. Por isso que Trindade. Tinha que contar isso. Isso nem minha esposa sabia. Ninguém sabia desse sonho. E eu sei para onde a linha vai. Eu sei onde ela vai parar. Isso tem 26 anos, irmão, que eu persigo isso. E isso me salvou, pastor. Esse sonho me salvou todo esse tempo. De pecar, de desistir. Então precisava dizer isso. E naquela conversa que eu disse para o pastor Vonei, eu coloquei à disposição. Eu disse, pastor, estou colocando a minha vida à disposição. Eu falei com os pastores que andam comigo, falei com meus filhos, ambos estão terminando. Eu disse, o senhor pode me enviar para qualquer canto. Falei com minha esposa, ela sabe meu coração. Terminando tudo, disse, irmão, estou à disposição para qualquer canto. Do mesmo jeito que eu disse há 26 anos atrás. Falei para o pastor, ele disse, tem preferência para onde você vai? Eu digo, não. Pode mandar para qualquer canto. Eu digo, para qualquer canto. Irmão, não mudou. Tenho 30 anos que sirvo a Jesus. Não quero diminuir o fogo. A paixão, não quero. Precisava contar isso, pastor. Eu nunca falei isso para o senhor. Eu carreguei um mapa mundi na minha Bíblia que ele rasgou de tão velhinho. Quando meu filho Melquisedeque estava para morrer, Deus disse assim, numa manhã, ele disse, ele vai sair da UTI, ele não vai morrer. E eu quero lhe dizer que você tem que perseguir as nações. Desde que eu me converti, irmãos, as primeiras nações que eu comecei a orar foi a Índia e a China. A casa minha não tinha quarto, eu orava debaixo de um pé de árvore. Eu já orava pela China e a Índia. Então, João, realmente, às vezes a gente precisa abrir o coração. Estava falando para José, eu preciso sentar com o João, ter mais tempo com o Roger, até com o próprio pastor, né? Eu sou silencioso mesmo, né? Oro, às vezes tem uma palavra, fico me amarrando, às vezes pastor Gustavo, pastor Vonei. Mas eu quero que vocês me ajudem, né? Provoque mesmo assim. Fala. Porque não é tempo de se calar. Né? Não é tempo de se calar. E eu estava vendo aqui, o texto eu vou usar o mesmo texto aqui. E vocês vai ter uma vantagem, porque eu pastoreio, irmão. Vocês me perguntam como. É difícil. Amo começar do zero, irmão. Sentar numa sala. Está aqui os irmãos do Major Sala. Começamos numa sala, pastor Vonei. 3 pessoas. Hoje tem templo, estão construindo a casa. Tem uma igreja que está abrindo outras igrejas. Amo fazer isso, irmão. Você diz. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, tu é o quê? Pastor, profeta? Eu sou servo, irmão. Você tem que estar disponível. Né? Eu lavo banheiro na minha igreja, limpo, faço um monte de coisa. O pastor Caleno nesses dias viu, né? Estava lá na vigília, né, pastor Caleno? Irmão, o meu carro é tipo a extensão da casa. A gente leva, lá a gente chama caçarola, colher, tinha caixa de som. Aí Caleno olhou assim, ó, dentro da mala do carro e disse, você não está fazendo isso no carro errado, não? Eu digo, não, é esse daqui mesmo. A gente vai parramar, eu levo rede, a gente arma. A gente está restaurando o olho d'água. Amo fazer isso, irmão. E já estou pensando no pastor lá. Se tiver um aqui, eu já levo. Porque eu não vou ficar lá, irmão. Já levo, irmão. É isso.
Uma pessoa diz, pastor, você faz um negócio desse aqui, deixa de... E é meu, é? Vou levar para onde? Vou levar para onde, irmão? Um dia um falou uma coisa comigo, o CNPJ dessa igreja, eu digo, é o nome dos irmãos que fica. E não é no teu não, assim, uma garantia. Miserável, que história de garantia, irmão. Sabe o que eu levo quando eu saio da cidade? A minha esposa e meus filhos. Hein? Sim ou não, irmão? Aí ela não deixa não, viu? Não, aí não pode. E agora só vai eu e ela, viu? Próximo ano, em março, eu quero estar em Portugal. Quero ir lá ver o Roger. Nem quero. Eu falei para Paulo, ó irmãos, tem milagre aqui. Teve irmãos, o William é o culpado, teve irmãos que veio porque começou a vender periquito, viu, irmão? Tu acredita? Não é brincadeira não, irmão. Tu acredita? Só vi os irmãos anunciando tudo, irmão. Ovo de galinha, tudo. Viemos de ônibus, irmão. Mas deixa eu ir aqui para a palavra. Capítulo 18. Tem duas palavras. A gente veio no ônibus, irmãos, o ônibus estava manco. Nem cadeira de roda funcionava. A gente estava passando ali na Bahia, na Chapada Diamantina. Aí eu digo, tem que fazer alguma coisa aqui para a gente passar o tempo. Aí eu olhei assim, eu disse, irmão, uma carroça passou de ré aqui por nós. Camento não. Chegamos ali em Formosa, eu digo, esticaram Brasília. Levaram para onde? Não chegava, irmão, não chegava. 56 horas. Mas eu prezava vir de ônibus para estimular os outros, né? Vim com 20, irmão. 17 veio no 11, né, pastor Renato? Meu Deus. E vamos voltar. Disseram que consertaram o ônibus. O ano passado a gente veio de carro. Eu amo dirigir, irmão. Tem preguiça de dirigir, não. Peguei um carro com 56 mil. Está com 141. Meu Deus. Pouco tempo, 3 anos. 100 mil quilômetros. Quase 100 mil quilômetros. O pastor andou mais. Ele um dia me falou, quando estava lá, né? Ando. 100 mil por ano. Olha aí. E eu é só lá no... Aqui não tem... Eu não me estico para cá, né? Só veio uma vez para cá de carro. Mas a gente não para. Todo dia tem alguma coisa para fazer. Olha esse texto aqui. Tem duas palavras que eu gostaria de resumir hoje para a gente ser mais breve. Uma é a palavra decisão e a outra é a palavra foco. Até o pastor Vonei falou. A gente vinha no ônibus, eu dei uma palavra sobre isso. 18:5 diz, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Atos, meu Deus, TDAH de Calênio, né? Eu ando muito com ele, né? A gente já está com todas as letras, né? Atos 18:5. Às vezes a gente está lá e vai pedir para os irmãos ler um livro, digamos, Joel. Aí os irmãos ficam procurando, digam, irmãos, está entre Gênesis e Apocalipse. Esse é mais fácil de encontrar, né? Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. 6. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Pronto, só até aqui. Primeira parte é essa daqui, decisão.
Irmãos, eu tenho pensado sobre algumas coisas da nossa vida cristã. E às vezes eu percebo que se tirar o diabo da teologia de algumas pessoas, a teologia acaba. Né? Porque a gente terceiriza muito. A teologia, às vezes, nossa, consiste em duas coisas. Em tornar o diabo ativo e Deus passivo. Em que sentido? Muitas coisas que nós temos que resolver, a gente não resolve. E culpa o diabo. Então, o que está acontecendo é culpa do diabo. E às vezes a gente fica orando também para Deus resolver as coisas e a gente culpa que Deus não está fazendo nada. Então ele é passivo. Né? A gente culpa ele que está sendo passivo. Só que a gente simplesmente esquece que tem a nossa pessoa. Esses dias eu estava contando para uma pessoa, olha o que é que aconteceu. Nós temos uma cachorrinha chamada Raika. Um amor de gente. Né? Não é nem de animal. Raika a gente trata quase como uma pessoa. E eu fui deixar a Ana Débora na faculdade e ela fugiu, irmão. Estava no cio. 15 minutos foi suficiente para dar uma cria. E cachorro pequeno é fofo, né? E a Ana e a Eveline ficaram apaixonados por dois. Irmão, já tinha a Raika. Então aumentou 2. Pensa aí, mas eles crescem. Quando eu comuniquei a Eveline que da decisão que a gente vai estar disponível, que a gente vai se mover, Eveline, Jornal, já pensou o que é que vai ser desses cachorros? Não acredita? E um dia, pastor Vone, eu vinha da faculdade à noite orando. Não, né, era durante o dia. Eu fui resolver uma coisa no centro e eu tenho o hábito de orar quando eu estou dirigindo. Com olhos abertos, viu, irmão? E eu digo, Senhor, aqueles cachorros da quem, o que é que vai fazer? Sabe o que é que Deus falou? Deus disse, é problema seu. Você não já sabia? A decisão de ficar foi quem? Foi sua. Então você nem fala nada comigo sobre isso. É seu o problema. É ônus seu. Meu irmão, que burdoada. Cheguei em casa e disse, Eveline, ajuda de Deus não. Ele não quer nem saber do assunto. Realmente, eu fui quem fiquei. O ônus não é meu ou não é, irmão? Quem tem que resolver onde é que eles vão ficar é quem? Sou eu, irmão. Eu posso culpar o diabo? Eu posso chamar Deus para resolver uma coisa que eu provoquei? Deus me diz, você foi irresponsável no planejamento. Você vê que não tem a ver com o diabo. Tem a ver comigo. E não é nem com minha esposa, não. Eu era para ter determinado, vai embora tudinho. Mas eu não fiz passividade. Estou falando coisas simples, irmãos. Que a gente gosta de procrastinar na nossa vida. Que a gente gosta de achar que existe tempo, que dá tempo para resolver. Não dá, irmão. Tem coisas que você tem que fazer imediato. Tem coisas que você não pode nem consultar a sua alma, porque ela vai lhe enganar. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que ser incisivo, decidido. A gente estava para viajar, eu pedi vaga no ônibus. Nós fomos para uma vigília. Eveline disse, fala lá com fulano, sabe se ela quer ir. Irmão, nós íamos fazer de tudo para trazer essa pessoa. Eu dei até domingo para ela decidir.
Sabe quando é que ela foi me dar a resposta? Terça. Irmão, eu tinha falado para ela, você tem até domingo. Domingo eu fui para o Olho d'Água pregando. Kelly, que está aqui, levantou o dedo e disse: pastor, eu vou. Eu vou. Põe meu nome. Eu digo: pronto, espere só até amanhã. Ele não falou nada a domingo, irmão. Quando foi na segunda, o nome da Kelly estava lá na lista de vinho. Agora, ele vinha, a gente ia se mover para trazer ele, custo 0,800. A Kelly, quando decidiu, estava sem nem um centavo. Fez remonte de roupa e recebeu um dinheiro que não sabia que ia receber. Ela está aqui. Decisão, disposição. Você vai falar do diabo, irmão? A teologia hoje envolve você, eu. Deus não está tratando com o diabo não, irmão. Deus está tratando com a gente. Com o diabo ele já tratou. Ele disse que ele tem um inferno para passar a eternidade. Ele já tratou. E não tem a ver com Deus. Muitas coisas não tem a ver com Deus. Tem a ver com a gente. Eu vejo que às vezes a gente cria um embate com Deus. Por quê? Porque a gente fica esperando Deus. E Deus diz: eu estou esperando você. Irmão, é um esperando o outro. O texto diz aqui: Paulo entregou-se totalmente. Quem é que fez a entrega? Foi Paulo, irmão. Foi Paulo que decidiu. Você não sabe o que é o poder da decisão. Desde abril eu não falei mais nada da decisão com o pastor Voni. Por quê? Porque eu decidi, não tem mais o que falar. Se passaram 2 anos aqui, ele está com a palavra que eu dei de abril. Acabou-se. É simplesmente desse jeito. Acabou-se, irmão. A gente precisa aprender a decidir. A ser firme nas nossas decisões. Não só ser firme nas nossas decisões, constante nas nossas decisões, perseverante nas nossas decisões. Ser consistente naquilo que a gente aponta. Esses dias eu estava orando por uma pessoa e Deus disse: diga a ele que eu estou dando flecha, mas não é flecha mole não, que não, ela não atira, não aponta para nenhum lugar e nem acerta nada. Deus estava dizendo, sabe o quê? Que o coração dele não é consistente nas decisões. Eu peguei essa pessoa e tive que dizer: seja consistente. Resolva. E mandei ele resolver algumas coisas na vida dele. Resolva isso, isso e isso. Irmãos, eu fico pensando assim: o que é um homem decidido? Você tem noção, irmão, o que é um homem decidido? Eu vou dizer. Eu tenho uma imaginação boa. Eu fico imaginando que Paulo era o maior problema para o inferno. Por quê? Porque eu acredito que o diabo ficava pensando assim: eu vou matá-lo. Aí um conselheiro do diabo dizia: mas se você matar, ele vai se tornar um mártir. E como diz Tertuliano diz, o sangue dos mártires é como semente. Se derrama, nasce mais. Aí o diabo: pronto, não vamos matar. Aí o outro sugeriu: vamos prendê-lo. Aí o outro disse: a gente já fez isso, ele ganhou, foi a guarda de César. Meu Deus. E aí o que é que sugere? Tem um que é que sugerir mais? Apanhar não, ele se levanta. O que é que você vai fazer com o homem decidido, irmão? Se você prende, ele faz discípulo, irmão. Se você deixa solto, ele faz do mesmo jeito. Se você mata ele, ele vai falar, estimular outros pelo exemplo. Aí o diabo disse: pronto, a gente já ouviu os demônios, vamos chamar a morte. Vamos chamar a morte. A morte entrou na reunião e o diabo perguntou: o que é que a gente faz com Paulo? Olha, eu vou dizer,
Ele acabou de escrever a carta aos Filipenses preso. Ele disse que morrer é lucro. O que é que vai fazer com o homem decidido, irmão? Sabe o que é que a morte diz para o diabo? Eu não posso matar um morto. Isso é um homem decidido, irmão. Hein, pastor Caleno? Isso é uma ameaça, irmão. Isso é uma bomba. Isso é um estrago no inferno, irmãos. Eu sonho, irmão, com isso. Eu sonho. Um dia Deus me disse assim: Jornal, você sabia que eu escolho mártires? Eu digo, o que o senhor quer dizer com isso? Não, só estou dizendo que eu escolho. Eu digo, eu fiquei pensando esses dias sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitos aqui que hoje se converteu. Sabe como era seu estilo de vida? Bebendo, se prostituindo, andando a 150 quilômetros, bêbado. Irmão, você ia morrer. Você não suicida, irmão. Então não é melhor hoje morrer por Jesus, não? Você está no lucro, irmão. Não. Está no lucro, irmão. Não tem nada demais, não. Você estava morrendo. Só mudou de lado, irmão. Sim ou não? Por que a gente fica assim? Agora eu quero morrer por Jesus. Você estava morrendo, irmão. Seja sincero, você ia morrer. Paulo, irmão, só estava dizendo, eu quero decidir como eu quero morrer. Eu não vou morrer como alguém que está perseguindo Jesus, mas como alguém que é perseguido por conta dele. Isso é uma pessoa decidida, que vai provocar confusão no inferno, que o inferno não vai saber o que fazer com ele, que a interlocução, a comunicação do inferno vai entrar em ruído, que o inferno vai entrar em parafuso. É isso que nós estamos querendo. É isso que Deus pretende com você. Ser uma pessoa que tenha decisão no coração e depois que decidir, não recua, não negocia. Irmãos, eu pastoreei uma igreja, por nossos padrões lá é uma boa igreja, de 120 pessoas. Um dia eu entrei no meu quarto, isso foi em agosto de 2010, e Deus simplesmente me disse, ei, você me ama? Eu digo, irmão, Deus lhe leva a orar, sabe para quê? Porque quando você está rendido, você dá tudo, faz tudo. Meu Deus, não resta nada. E nesse dia eu estava em pranto, e Deus disse, você me ama? Eu digo, lhe amo? Se eu pedir uma coisa a você, você me dá tudo. É desse jeito. Quando a gente está rendido, a gente faz isso. E naquele dia Deus disse assim, eu quero a igreja que você pastoreia. Eu digo, meu Deus, é minha, Senhor? Eu estou enganando os irmãos. Eu digo direto que é sua. Eu estava enganando os irmãos, irmão. Estava mentindo para os irmãos. Ele disse, eu quero. E vou dar a data de você entregar. Meu Deus, sim, fala. Tal dia. Mudança de 2010 para 2011. Eu digo, eu vou demorar um pouco para dizer para minha esposa. Eu falo as coisas às vezes para ela em contra-gota, né? Meu amigo Calendo disse, não, você é muito paciente, você vai na contra-gota. Eu digo, porque ela é parecida com você. Contra-gota, né? Às vezes as informações, né? E eu sou parecido com a pastora Valva, né? E eu sei que eu passei uma semana orando por ela para dizer isso. Quando eu disse, já não foi Deus mesmo, foi. E vocês vão para onde? A gente vai para onde? Eu digo, também não sei não. Ele não me disse essa parte não. Não. E ela disse o dia, eu disse, já sei. Ela disse, não faz isso não, vai matar os irmãos. É no jantar, você marcou um jantar, você vai antecipar o jantar com a notícia dessa? Irmãos, eu não queria dizer. Mas no dia que Deus marcou, eu entreguei a igreja. No dia 31 de dezembro de 2010. Era uma igreja que me dava segurança. É os bois, né? Lá vai boi, lá vai... me dava segurança. Confortavelmente, pregando todo domingo para 120 pessoas, hein?
ficava gente na calçada. Deixa eu dizer uma coisa para você. 15 dias difíceis, sem saber para onde ia. Deus tirou o pastor Calênio de um expediente da prefeitura. Pegou uma moto que a gente batizou ela de Fubica. Porque ela não andava. Sério, irmão, era uma cinquentinha. Ele foi subir a serra de Porto Alegre. Valber teve que descer. Tu lembra disso? Não é exagero não, irmão. E ele chegou nessa fubiquinha preta lá em casa, no fim da tarde. Eu digo, você não avisou que vinha? Ele disse, rapaz, eu estava trabalhando, terminei, cortei o expediente para vir, porque Deus disse que eu viesse aqui. Eu digo, o que é? Ele disse, o que é que está acontecendo? Deus mandou aqui. E eu disse, Calênio, eu vou embora. Vai embora? Eu digo, vou. Já entreguei a igreja. E você vai para onde? Eu digo, essa parte eu não sei não. Ele disse, diga aí, eu vou também embora. E vai, vou. Deus mandou eu ir para tabuleiro. Eu digo, eita. Ele disse, você não tem onde morar? Eu digo, tem não. Ele disse, por que você não fica na minha casa? O tempo que precisar. Eu digo, mas eu não tenho. Eu estou zerado, irmão. A única oração que eu saí, quando eu saí dessa igreja, sabe o que foi? Deus me dê pelo menos R$10 por mês para eu dizimar. Que desde que eu me converti, eu dizimo. Não tem dinheiro para pagar o aluguel. E ele disse, você está louco? Você fica lá. Ficamos lá 2 anos até Deus dar destino. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Você não pode recuar. Deus não se agrada daqueles que recuam. Deus não tem prazer na alma daqueles que recuam. Nós somos atraídos por Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava dizendo esses dias, às vezes Deus vem num ambiente, Ele sabe da consistência que nós temos no coração. Ele conhece a quem entregar as coisas. Ele sabe as pessoas que podem ir mais longe com Ele. Não tem cabimento, irmãos, não tem cabimento. A gente larga as decisões que a gente toma em Deus rápido. A gente sai do encontro desse aqui, Deus falando, Deus fazendo tantas coisas. Sabe o que é que acontece? A gente passa da porta, a gente perde a noção do que a gente decidiu. E quando é lembrado, a gente diz, foi mesmo, eu decidi isso. Ambiente de glória não é para mover emoções, ambiente de glória é para assentar no nosso coração aquilo que é eterno, aquilo que é de Deus. Irmão, você pode voar, tem que ter um objetivo, você pode correr, tem que ter um objetivo. Deus não está querendo mexer com a sua alma, Deus não está querendo trazer arrepio, Deus está querendo trazer ao seu espírito a consistência daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Um dia eu dei uma palavra a um jovem casal. Eu disse, olha, a sua esposa não quer ter filho com você, porque ela não vê segurança. Como é que você quer ter filho de um homem que não lhe passa segurança, emocionalmente? Nada. Homem que a gente está conversando com ele, ele olha para a mulher, para pedir aprovação. Não é que ela quer não, irmão. Não é que ela quer não. Eu ouvi uma palavra do pastor Gustavo, do pastor Geraldo, sobre sacerdote. A minha esposa, depois eu compartilhei com ela. Eu não disse, não. Esses homens não têm sacerdote, não. Tem hora que eu ligo para homem, eles me dão resposta, Evelina. Eu digo, Evelina, me socorra aqui. Liga para as esposas. Meu Deus! Esses dias a Evelina foi fazer uma viagem a Recife. A Evelina disse, eu vou chamar fulano. Irmão, a Evelina ligou para ela. Ela disse, olha, só tem que combinar com meu esposo. Daqui a pouco eu te ligo. 10 minutos, ela já tinha decidido.
Daqui a 40 minutos, já estava com a passagem comprada. Eu digo, meu Deus, eu fiquei olhando e digo, meu Deus, e a gente, Senhor? Os homens, não. O que é que está acontecendo com a gente, Senhor? Todo mês nós temos uma vigília, irmão. Esses dias eu recebi um convite de casamento. A minha esposa chegou e disse, olha, tem um convite de casamento. É no dia da vigília. Aí você disse, para onde você foi? Pergunta para mim para onde é que eu fui, irmão. Vigília, irmão. Não é que o casamento não é importante, não. Mas todo mundo sabe que final do mês, último sábado, eu estou aonde? Estou em Ramá, meu irmão. Se vocês quiserem me encontrar, vai me encontrar debaixo das mangueiras, ministrando de 8h30 a 12, depois de 12, emenda até 4 horas de intercessão, depois a gente para, joga água lá, e a gente começa uma vigília até onde Deus diz que tem que parar. Não me chame para nada no final do mês, irmão. Era pessoas que sabem da minha agenda. E eu disse, olha, está com 8 dias que a gente teve em Ramá. Tive que sair de madrugada para Paulo Sérgio, 90 quilômetros, para arrumar as malas. Mas eu falei para minha esposa, eu não mudo. Vai eu sozinho, mas eu estou lá. Não quebrei, não mudei a vigília. Porque eu decidi no meu coração que eu estaria lá. E eu disse para os meus obreiros, para as pessoas que andam comigo, vocês vão me encontrar lá. Faltando 5 dias, sabe o que é que alguns olham, manda mensagem para mim? Pastor, e a vigília? Oh, não me pergunta essas coisas, não. Você não já sabe que vai ter? 5 dias, não sabe. Um dia me ligou, só essa vez ele ligou. Não precisou mais ligar, não. Pastor, eu acho que eu não vou não, porque não tem carro. Eu digo, você mora onde? Eu sei onde você mora. Onde você mora passa carro. Onde você mora tem bicicleta. Onde você mora tem moto. Onde você mora passa... Pega carona, irmão. Quem é que já andou aqui com carona? Sabe o que é carona, irmão? Olha, tá lá, irmão. Eu sei o que é carona. Pregador, né? Pregador famoso de evento, eu já fui, irmão. Sabe o que eu fui? Em cima de um caminhão carregado de brita, eu e meu filho. Sim, irmão. Eu era pregador do evento. Cheguei lá com a calça cheia de brita, batendo. Então não me diga que não tem carro não, irmão. Me diga que você não quer ir, me diga que você não decidiu estar lá. A gente negocia. Esses dias uma pessoa, um jovem, pediu um conselho. Eu dei um conselho a ele, ele estava querendo decidir casamento. Meu Deus, sepultou, irmão. E o pior, não botou nem uma lápide para dizer onde é que foi sepultado. Para ninguém ir lá e ressuscitar. Está morto, lacrado, irmão. A gente decide, não, é bichinho, eu vou casar, eu preciso. Irmão, eu falo para os meus filhos, casa com quem tem propósito com você. Eu digo para os meus filhos, ó, você case, mas diz aos seus cônjuges o que vocês são em Deus, porque depois eles vão ter problema. A Ana ama o Japão. Como é que ela vai casar com uma pessoa que não quer sair do quintal? Não, se ela aparecer lá em casa desse jeito, eu dou uma cacetada nele. Eu digo, não caso não vai não. O Melquisedeque, um dia eu estava em São Paulo, comprei uma Bíblia em inglês, Deus disse, essa Bíblia não é para você. Eu, não, senhor, eu comprei para... Não é para você. Diga para quem é que eu vou dar. Eu fiz a dedicatória, ele sabe. Está fazendo engenharia elétrica, esses dias ele disse que tem uma bolsa que pode ir para a França. Eu digo, vai lá. O pastor Elias disse que está precisando de um engenheiro eletricista. Próximo ano ele termina. Eu digo, fala. Bom, eu disse para ele, se você vai casar, diga quem você é. Seu nome é Melquisedeque. Eu não botei por acaso. Antes de eu casar, irmão. Eu tinha um nome, pastor, antes de casar. Quando
a minha esposa ficou grávida e ela disse, é um menino. Eu digo, eu já tenho um nome. Como é que você já tem um nome? Já tem um nome? Eu já tenho um nome. A Ana Débora, ela escolheu, né? Mas o Mel que eu escolhi, Melquisedeque, irmão. Então você não pode negociar, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fui pastorear solteiro, com 19 anos. Você é tentado. Eu nunca esqueci, o meu primeiro pastor me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele já faleceu. Nunca esqueci. Ele disse, ele ia de bicicleta para a igreja. E ele ia pedalando e passou em uma rua e cruzou com uma mulher. Aí a mulher... Psiu. Aí ele seguiu, né? Ele já é um senhor de idade. Aí chegou na igreja contando para mim e disse, rapaz, o diabo, rapaz, ele tenta de todas as formas, mas bicho, ô bicho enganado, um velho desse, não serve mais para nada, homem. Ele disse, seria loucura demais eu acreditar num negócio desse, homem. Ele disse, seria loucura demais. Ele disse, nem olhei, não tem como. Mas às vezes a gente negocia por relacionamento. Eu conheço pessoas que sepultaram chamado por conta do relacionamento. Eu falei para minha esposa, quando fui casar com ela, eu digo, olha, você vai casar com um pastor. Eu não enganei não, se ela reclamar, ela sabe. Eu disse, você vai casar com um pastor. Irmão, eu me cansei de mudança. Quando eu sair lá de Paucé, vou sair com a mochila. Não vou levar nada. Você tem que decidir. Não retroceder. Não voltar atrás. Vai ter custo? Vai. Toda decisão tem custo, irmão. Eu moro longe. Eu sou o único filho que mora longe. Lá em casa, eles são meio índio. Tudo mora ao redor. Minha mãe disse, tem uma casa para comprar aqui. Não, mãe, eu vou para longe. Eu estou indo mais longe. Isso é decisão. Foco. Esses dias eu estava orando e Jesus me pegou. E ele me mostrou esse texto aqui. 22:14, para a gente já ir para os finalmente. Eu estou de boa. 22, Atos 22:14. 22:14. Eu cheguei esses dias de Ramar, no domingo, e estava orando em casa. O pastor Voni tem a memória boa. Eu conheci o pastor Voni em 2006. Teve um encontro ali perto no céu dos advogados ali, perto em Aparecida de Goiânia. Isso. Perto da Cristal, né? Eu ainda lembro isso. 2006, irmão. E naquele dia, eu estava com a pastora Neuza, esposa do pastor Nivaldo. Irmão, Deus me deu uma visão, que eu caí de joelho. Só que eu nunca falei aquilo para ninguém. Para ninguém. E esses dias eu cheguei de Ramar, e Deus disse assim, ó, aquilo que eu lhe dei naquele dia, está para nascer. Quando o João falou aquilo, eu entendi perfeitamente. Isso foi em abril de 2006. Eu noto as coisas. E esses dias eu entrei nisso aqui. E Deus disse, deixa eu esclarecer algumas coisas sobre o seu chamado. Olha o que é que diz esse texto. Então ele me disse, Paulo dando testemunho dele. Ele disse, então é ele, Ananias. Ele me disse, olha o que é que ele disse. O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele. Ver e ouvir. Ver o justo, aliás. Ver o justo e ouvir a voz dele. Irmão, isso aqui me fez chorar uma manhã.
Sabe o que ele me disse? Naquela manhã, ele disse: o seu chamado não é o seu ministério. Não é. Ele disse: você tem trabalhado para mim 26 anos, mas não é. Ele disse: o seu chamado sou eu. Naquele dia eu fiz uma oração, chorando. Eu disse: Senhor, se tu ficar em Pau Serra, eu fico com o Senhor. Mas se tu for para qualquer canto, eu também vou. Nunca esqueci uma palavra que o pastor estava dando, o pastor Vonei estava dando aos pastores lá em Porto Alegre. Sobre algo que aconteceu. Ele disse, ele falou desse jeito: se a pessoa estivesse orando mais, estivesse mais com Jesus, ela não tinha caído. O trabalho do ministério pode me enganar e eu posso cair. Pode me dar satisfação. Jesus disse: não, você tem que me procurar. Conhecer, todos sabem aqui. Né? Pregar para pastor é fácil porque você não precisa falar muita referência. Fala de intimidade. Irmão, eu quero conhecer Jesus a ponto de, quando olhar para Ele não precisar falar nada. Pelas expressões da face dele, eu saber o que Ele quer. Eu sonho com isso. De olhar para Ele assim, eu digo: não diz não. Já estou entendendo. Isso é conhecer intimamente. Eu fico pensando assim, eu nunca precisei do meu pastor, que está sobre mim, falar assim: Josnal, você precisa ir embora. Todas as vezes Jesus comunicou o tempo de eu ir embora. Nunca precisou. Nós temos que voltar a ter Jesus como alvo. Ele falou naquela manhã para mim: você não precisa de muitas coisas, você precisa da minha pessoa. Irmãos, conhecer Jesus, eu quero conhecer Ele a ponto de, se tiver uma multidão caminhando de pé descalço na areia, eu quero olhar para aquelas pisadas e eu vou saber identificar qual é a dele. Para que as muitas que estejam lá não me desviem, eu só procure saber para onde ele foi. Eu quero conhecer Jesus desse jeito. Irmão, eu quero chegar num ambiente e cheirar aqui e falar: ele está ali. Eu fico. Não está? Vou embora. Isso é intimidade. Não vai ser peso para a liderança. Eu não vou ser peso para o pastor Vonei, que é meu líder. Não vou. Por quê? Porque quando Jesus está caminhando, Jesus vai dizer para ele: ó, eu estou levando Josnaldo para ali. Quando eu falei para ele, ele me deu uma direção: olha, você faça assim, assim. Aquela direção, eu senti aquela direção também. Mas eu digo: não, vou ouvir dele. Meu irmão, em cima, pastor Gustavo, em cima, o que ele falou. Então, eu quero conhecer Jesus intimamente. Eu quero conhecer Jesus a ponto do Corinthians tá jogando com o Flamengo no Maracanã. Capacidade total. Há vozes gritando para tudo que é canto. Uma voz aqui. Não, aquela dali é a de Jesus. Isso é conhecer Jesus. Cheiro. Os pés. O semblante dele. Isso é intimidade. Paulo vai dizer, uma das cartas dele, ele disse assim: eu quero conhecer Cristo. Nós temos que gastar tempo em conhecer Jesus. Nós temos que investir tempo de estar com Ele.
para que as pessoas não precisem nem da gente falar, irmãos. As pessoas vão denunciar. Eles estiveram com Cristo, eles têm o perfume, eles têm a linguagem, eles têm o objetivo, eles querem a mesma coisa. O nosso alvo tem que ser Ele, conhecer intimamente. Eu não quero que Jesus seja um estranho para mim. Irmão, você conhecer Ele, irmão. Eu quero ver. Você só consegue ver se estiver próximo, no campo da sua visão. Eu não quero usar um binóculo para enxergá-lo. Eu quero vê-lo. Eu quero ser como Abraão, que ele vai se aproximando de Abraão. Abraão dobra os joelhos, irmãos. Ele o adora. Ele vai preparar as coisas, sem antes Deus falar nada. Abraão já identificou, esse daqui é o Senhor. Você não quer isso não, irmão? Eu não quero ser um computador não quero ser uma máquina não. Como ouvi um dia o pastor Vonei falando, eu não quero andar no automático não, eu quero relacionamento, eu quero intimidade. Eu ando, olha. Eu falo para minha esposa, nem se preocupe, meu irmão. Eu digo para ela, enquanto eu estiver com Jesus, vai ter temor, pastor, vai guardar o coração. Eu conheci homens, pastor Vonei, que me influenciaram, semi-analfabeto, um tio de Evelino. Um dia eu entro na casa dele, 3, 4 horas da tarde, sabe o que é que ele me diz? Ele vem com lágrima nos olhos, chorando. Ele disse, ô irmãozinho, que ele me chamava de irmãozinho. Ô irmãozinho, eu estava ali orando pela França, falando francês. Meu Deus do céu, eu estou com uma galera boa aí, irmão. Irmão, se você perguntasse a ele onde era a França, ele não ia saber. Mas ele disse que ouviu o Espírito Santo falar com ele para orar pela França. Pessoas que andavam com Jesus, irmão. Pessoas que sabem até quando você vai visitar a casa dele. Um dia eu cheguei, um primo dela, irmãos, deficiente, ele teve um AVC, só funcionava uma parte, ele esquecia o nome da esposa. Cheguei lá, tinha um lençol no chão. Fomos orar lá na sala dele, ele disse, vou passar 7 dias orando, dormindo ali e orando. Esses dias Jesus falou para mim orar pelos Estados Unidos e pelo presidente dos Estados Unidos. Meu Deus, ele não sabia o nome de ninguém, irmão. 7 dias fora da cama dele, dormindo no chão, batido, no cimento, lá. Pessoas que estão com Jesus, que sabem onde Ele está, sabem qual é até o linguajar, irmão. Esses dias eu estava lá em Ramá e Jesus falou, olha, vocês precisam ter conversa de corte, irmãos. O pastor Renato estava lá. Até a linguagem, as nossas reuniões, os nossos encontros, tem que ter uma linguagem. Não é linguagem torpe, não é nada de retroceder. São linguagens que vai elaborar os próximos passos. Daniel nunca foi à corte, irmão. Jogar baralho. Irmão, quando ele vai lá, ele foi levado como escravo, mas eu sempre digo, quem era escravo era Nabucodonosor. Quem reinava era Daniel, irmão. Quem reinava era Daniel, quem era livre era Daniel. Sim ou não? Isso é conhecer, irmão, conhecer. Um dia eu bradei dentro de mim, eu disse assim, Senhor, olha, anjo é coisa boa, faz parte, né? Mas Senhor, eu quero o Senhor. Eu desejo o Senhor. Irmãos, pregar é bom, pastorear é bom, mas você não tem coisa melhor do que você estar com Jesus, não, irmão. Tem não. Pastor Vonei, quando eu tomo aquele café, meu Deus do céu, aquele café desperta os neurotransmissores, coisa boa de manhã. Eu tomo aquele café e eu estou lá com a palavra. Esses dias ele me disse assim, Jornal, compra um globo. Comprei um globo. Ele disse, você ponha do seu lado. Eu ponho ele aqui. E vou girando e orando. Meu Deus do céu. E de repente ele chega ali. Tem coisa melhor, irmão?
Aí você vai querer estar com o irmão, com a alma cansada, que está com 10 anos, que não decidiu nada? Sim ou não, irmão? Fala aí a verdade, irmão. Não vai não, irmão. Você vai se tornar chato, irmão. Você vai se tornar brabo. O irmão que liga para perturbar. Eu falei um dia para os pastores. Você fala para o pastor, você liga para o pastor Vonê, eu digo, para importunar ele com pequena coisa, não. Aí eu preciso ligar para conversar. Mas umas coisinhas de nada. Pastor, tem um irmão aqui que tomou uma cerveja no domingo. O que é que eu faço com ele na segunda? Resolva aí, meu irmão. Que cajado você tem aí? Isso é pequeno demais, não é, irmão? Conhecer Jesus. Conhecer. Ver. Ouvir. Não, você não consegue ouvir se estiver distante, irmão. Tudo isso aqui, ó, conhecer, ver e ouvir, é aproximação, é intimidade. O resumo disso aqui é intimidade, irmão. Nós pastoreamos melhor, nós funcionamos melhor, quando nós estamos perto dele. A distância nos mata, a distância, meu Deus, é nhaca, você se desvia. Você quer acabar com o ministério, você quer perder força, você fique distante dele. Paulo tinha essas duas coisas. Paulo ele tinha decisão. Eu amo Paulo, as cartas de Paulo. Filipenses eu já li que a minha Bíblia, eu acho que quando eu pego aqui, ela já vai em Filipenses, porque eu considero a carta do andar superior. É a carta da maturidade, é a carta onde o homem entende que propósito é precioso. Amo quando eu escuto Paulo, tem uma profecia dizendo que ele vai morrer. Ele diz, que conversa, prenda, morra, mata, acabou-se. As nações esperam esses homens de decisão, de foco. Eu tenho palavras que eu carrego, irmãos, há 28 anos, que eu carrego dentro do meu coração, e de vez em quando, quase sempre, eu tenho uma pedagogia, falar para mim mesmo o que Deus falou. Me esmurrar e falar assim, Josinaldo, esse é o caminho. Eu passei 2 anos, uma transição ministerial, sem pastorear. Eu fui pregar numa igreja, um pastor disse, tem uma igreja ali, você quer pastorear? Ela tem tantos salários, tem carro, tem casa. Você quer ir pastorear lá? Eu ligo aqui para o meu superior, você está pastoreando, a próxima semana você toma posse. Quer não? Eu quero nada, não. Eu quero Jesus. Quero saber dele. Nesse tempo, sem nada, irmão. Mas aquilo que Jesus fala na intimidade com você, tem que valer alguma coisa. Você vai ser tentado, ser tentado, como o pastor falou. Quantas pessoas estão trocando o ministério por prazer? Momentâneo, é momentâneo. Um dia desse eu falei para uma pessoa, ele pecou, eu disse, olha, você pegou com fulano, mas não fica com fulano. Aquilo é só para lhe arrebentar, moço. Conheço gente que tinha chamado para a Argentina, irmão. Não é que Deus matou, ele matou o que Deus tinha. Pensa nessas 2 palavras aí. Eu tenho orado muito por precisão, por isso que eu estou com o mapa lá, né? o globo. Precisão. Nós abrimos um trabalho agora lá em Major Filipe, é uma vila. Só que em torno dessa vila tem várias. Já falei para o pastor Paulo aqui, olha, nós vamos aqui pegar todas essas vilas. Lá a gente chama sítio, né? Essas comunidades aqui, nós vamos ganhar ela para Jesus. Diz aí se não já está vendo gente lá de outros, né? E essa igreja, sabe onde é que nasceu? Em Ramar. O pastor dele, irmão, ele estava com um pastor lá e ele ficava lá. Aí eu desmamei lá mesmo, lá em Ramar. Eu disse, olha, abençoe ele, que ele não é mais membro da sua igreja, não. Ele está indo para lá.
Ele mesmo confessou para mim que depois foi um choque. Pastor, eu fui para a vigília como membro da igreja, e depois você já me desmembrou de lá. Ele não decidia, pastor, eu estou fazendo isso lá. Fazer o quê, irmão? Mandei tirar do grupo, sai do grupo, sai do grupo, sai do grupo. Você não é mais nada de lá. Não tem coragem de fazer o quê, irmão? Para terminar, irmão. Eu botei uma frase, pedi até, vamos botar uma faixa, eu pedi para a Ritone fazer essa faixa. Lá em Ramar é assim. As boas-vindas lá em Ramar, a gente vai botar uma faixa desse jeito. Tem as placas dos 5 continentes. Mas eu vou botar uma placa assim, ó. Aqui se pratica a violência do reino. Só os violentos são bem-vindos. Eu pedi para ele fazer isso aí. Foi assim? Já tem, desse jeito. Quem vai lá, irmão? Pastor Renato decidiu aqui umas coisas. Foi lá, né? Ramar foi um destroço, irmão. Então, a partir de hoje, procure fazer com que seus dias sejam produtivos. Como é que você faz isso? Decisão que você não negocia. E foco que não desvia o que você decidiu. Faz isso. E seja de uma palavra. Decidiu hoje, se procurar você há 10 anos, não teve nova de Jesus, continua naquilo. Mesmo que você morra, fica naquilo. Não volte. Não retroceda. Não recue. Amém? Posso orar? Para a gente finalizar? Pastor, tem aqui eu recebi um comando aqui para a gente orar pelo Senhor. Né? O Leonardo, o João, o Roger, o Josué. Pastor, o senhor é um homem de coragem. Eu vou explicar por quê. Aqui é gente de vários. Aqui é um ajuntamento de tantas cabeças, tantas personalidades, tanta gente, né, com diferentes pontos. Um veio de um lugar, outro veio de outro. Mas isso aqui tem um objetivo. Ontem eu falei para Paula, quando Deus o enviou para as nações, foi para criar um padrão apostólico para a casa de adoração. Eu falei para eles que do jeito que Deus criou, está criando esse padrão apostólico, vai criar também esse padrão nos outros. Um padrão que vai servir para qualquer canto onde a casa de adoração chegar. E esse padrão, pastor, vai ser um refino também, viu? Irmã, a gente às vezes, sempre a gente gosta das coisas mais, né? Mas tem as duas partes, como o pastor Vonei falou, tem as duas partes. Esse padrão faz com que uns digam assim, não, isso aqui, não gosto disso aqui, não, isso aqui não é por aí. E eu vou dizer uma coisa para você. Isso é apostólico. O João falou aqui, Deus pega todo mundo, irmão. Deus está pegando também os profetas, porque pensa num povo difícil às vezes, irmão. Deus está pegando, dando uma torcida também para ajudar nesse processo. Deus está criando padrão. Padrão nos 5 ministérios. E 2025, pastor, Deus vai lhe esticar nas nações e vai esticar também a casa de adoração no Brasil. Sertão,
Tem que falar isso aí, irmão. Nesse esticar, ou a gente anda, alguns nós andamos, ou nos tornaremos cansados para a velocidade daquilo que Deus está implementando entre nós. Por que eu estou dizendo isso? Você não vai culpar o diabo, não vai culpar Deus, não vai culpar ninguém, não vai terceirizar a responsabilidade. Você vai dizer assim: eu não implementei na minha vida as decisões que era para tomar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem pastores aqui, pastor, que a esposa teve sonho, falou para eles. Meu Deus, irmão, quando Deus fala com a esposa, já falou com ele, pastor. Porque Deus respeita o sacerdote, já falou. Se já está tocando na esposa, assim, falando com a esposa, meu irmão, para decidir, pastor. E sabe, eu vou. Às vezes a gente fica em dúvida. Quem é? Vou dizer. Você está perdendo o gás onde você está. Não é as ovelhas que estão lhe cansando. Você está cansando a você mesmo por não decidir o que você tem que decidir. Se cansa, irmão. Eu tenho tempo para estar onde eu estive. Nós temos tempo. Eu vou descer, que eu não gosto de altura não. Só de avião. Vamos para cá. Cadê os profetas? Vamos orar pelo pastor. Para Deus dar velocidade, graça, saúde, né? Sempre eu oro pelo Senhor. Dá vigor, irmão. Vigor mesmo. Amém? O Roger está aqui? Foi? Elias. Irmãos que estão aqui, nós não podemos ser retardatários, né? A gente não pode ver os outros passando por nós, não. E a gente sem rodar. Vocês conduzem aí. Roger, conduz a oração. Deixa eu fora. Deixa eu ver. Estenda sua mão para cá. Senhor, no nome de Jesus, veste esse homem, papai, com as vestes sacerdotais que o Senhor tem para a vida dele. Novas vestes são para novo tempo, e nós, no nome de Jesus, encomendamos ao Senhor a alma do nosso pastor, entregamos nas tuas mãos. Nós entregamos o Volneir nas mãos do Deus Altíssimo. Onde um coração entregue, uma alma entregue, um corpo entregue, cumprirá o propósito e o desígnio do coração de Deus. Uma unção de um jumento selvagem foi entregue a ele, que ele se movimente naquilo que o Senhor deu. Seja a violência do coração, o amor ao Senhor, a violência no coração desse homem contra o pecado, a favor da sua santidade, seja ministrada às nações, aos povos, em nome de Jesus. Nós damos um comando em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, papai, a vitória. Declaramos a vitória em meio às batalhas e às guerras. Ser propício sobre a vida do Volneir. Cobre o Volneir e a Luciana. Cobre os seus filhos. Cobre a sua casa. Seja esse homem um sacerdote, um profeta, um apóstolo, aquilo que precisa. Seja esse homem aquele que carrega pão e vinho, que traz a salvação àqueles que necessitam. Seja esse homem a boca de Deus, o sopro do Espírito. Nós, no nome de Jesus, entregamos o Volneir ao Senhor, sabendo que o Senhor vai fazer segundo o seu coração, segundo o que lhe aprouver. Nós cobrimos o pastor Volneir. Cobrimos o Volneir com a nossa oração. Cobrimos o Volneir
com o teu Espírito Santo. Ungimos esse homem, derramamos o óleo sobre a cabeça dele. Que escorra esse óleo da cabeça até aos pés. Que não seja simplesmente essa obra parada no coração e na boca desse homem. Seja o óleo derramado sobre o Voneiro, que escorre sobre todo o ministério. Que escorre, não ficará parado só em ti. Levantarei os teus filhos a ir às nações. Levantarei os teus filhos a ir às nações. Tens uma casa sacerdotal, casa de adoração, fabrica, tens filhos sacerdotes. Nós, no nome de Jesus, recebemos da unção sobre a vida dele por transferência, recebemos do coração que está nesse homem, da missão que está nesse homem, do amor às nações que está nesse homem, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que o Vonei pisar, queremos pisar atrás. Te pedimos, Senhor, marca os passos dele, para que os filhos não se percam. Marca os passos dele, para que os filhos saibam o caminho. Que os altares dele não caiam, para que soubemos aonde ele passou, qual é o Deus dele. Nós, no nome de Jesus, ungimos e entregamos o Volney nas tuas mãos. Declaramos que vamos caminhar por onde esse homem passar, no nome de Jesus. Concordamos, Senhor. Oh, papai, tua graça. Senhor, na autoridade que o Senhor nos conferiu, na autoridade do nome de Jesus, nós reconhecemos aquilo que o Senhor já fez. Nós reconhecemos a unção, a graça e a autoridade colocada pelo Senhor na vida do pastor Vonei. E nós o recebemos como apóstolo desse ministério. Você pode dizer amém? Nós recebemos como apóstolo desse ministério, Senhor. E submetemos a essa graça que o Senhor tem colocado na vida dele. Submetemos a essa autoridade que o Senhor conferiu a ele. Ó Pai, no nome de Jesus, aqui estão as nações representadas por essa bandeira. O Senhor já colocou, antes da bandeira, o Senhor já colocou no coração dele cada uma dessa nação. E nós oramos agora em nome de Jesus. Nós selamos esse momento, Senhor. Ó Pai, onde nós reconhecemos aquilo que o Senhor já fez. Te damos graça, pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito, fortaleça o espírito do Vonei. Fortaleça esse homem por dentro, traga a tua força, a tua habilidade, a tua graça. Ó querido Espírito Santo, nós intercedemos agora para que o interior dele seja fortalecido pelo Senhor, pelo teu Espírito, que a unção seja renovada, que a graça seja renovada, que a força, Senhor, que a tua força nele, não a força dele, mas a tua força nele, Senhor, seja renovado nessa manhã, Senhor, para um novo tempo, para uma nova velocidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor trouxe até aqui, mas nós entendemos que há uma nova velocidade, Senhor, há um novo tempo, há um tempo especial, onde nós vamos avançar para cumprir Mateus 24:14. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez e continua fazendo. Nós reconhecemos aquilo que o Senhor fez na vida do pastor Vonei. Nós reconhecemos essa unção e nos submetemos a ela para que esse ministério ganhe uma nova velocidade. No nome de Jesus, aqueles que creiam digam amém. Vai que o quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Aleluia! Glória ao Senhor. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor é bom, Pai. Se alguém tiver uma palavra do Espírito, dirigida pelo Espírito, né? Pode trazer essa palavra. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia.
Aleluia. Nós precisamos sentir o peso das nações, irmãos. Sabe, enquanto os irmãos oravam por mim aqui, o Senhor falou: eu vou te permitir sentir um pouquinho o peso das nações. Cada um de vocês que estão aqui, vocês têm uma responsabilidade em Deus. Depois de tudo que nós ouvimos aqui não está terminando nada, aqui está começando alguma coisa. Sabe, nós não estamos encerrando nada. Sai daqui com a consciência que começou alguma coisa no seu coração, na sua vida. Do que você ouviu aqui, algo começou hoje. Você passa a ser corresponsável de tudo isso. Você não sai daqui isento de nada. Você não sai daqui lavando suas mãos. Você não sai daqui, sabe, dizendo: Senhor, foi bom. Não. Vai ser bom. Porque vai começar agora. Você não veio aqui para lavar suas mãos. Mas você veio aqui para o Senhor colocar sangue nela. E dizer: tem sangue nas suas mãos. E você responderá pelo que acontecerá daqui para frente. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Pela graça do Senhor. E por ter nos falado tanto, por ter nos apontado tanto caminho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para nós cumprirmos cabalmente aquilo que o Senhor tem. Ainda que nos custe a vida, que tenhamos, Senhor, a graça de resistir até o sangue, como o apóstolo Paulo diz. Que sejamos, sim, Senhor, dispostos a estar e ir até o fim. Quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, o retorno de cada um deles. Que o Senhor os leve, Senhor, em paz, mas também inconformados com o que viveram até aqui. Que o Senhor os leve de volta, Senhor, em paz, mas também, ó Deus, incomodando o coração deles para ir além. Essa é a minha oração. Que o Senhor esteja com eles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe a casa deles. Para que eles e a descendência deles, Senhor, experimente de fato aquilo que o Senhor tem sonhado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.